Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. E aí, consegue resolver essa equação exponencial? Cuidado para não cair na pegadinha que tem aí, viu? Então, fica comigo até o final para que você não confunda uma operação que a gente vai ter que fazer. Já sabe, antes de tudo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, vamos lá? Como o procedimento da equação exponencial, no normal a gente já sabe que a gente deve igualar as bases, sempre que possível, né? Aqui você tem um caso especial de potência e vale muito a pena você prestar atenção que existe uma diferença entre, por exemplo, ó, 2 ao quadrado ao cubo, por exemplo, e 2 ao quadrado ao cubo. Esses dois casos eles são diferentes. Nesse caso que tem o parêntese aqui, a gente vai utilizar a propriedade de potência, que diz o quê? Você vai conservar a sua base e vai multiplicar os seus expoentes. Beleza? Então, nesse caso, a gente teria aqui 2 vezes 3, já posso colocar direto o 6. Nesse outro caso, o que acontece? É como se isso aqui, na verdade, fosse uma potência. Então, você repete a base e resolve essa potência aqui, ou seja, 2 ao cubo, que no caso é 8. Beleza? Então, esses dois casos aqui, eles são diferentes. Tranquilo? Então, cuidado aí na hora de resolver para não se confundir. Certo? Bom, então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa resolução. O que eu tenho aqui? Primeira coisa, vamos igualar as bases. Então, aqui eu tenho ó, uma potência de base 3. Então, eu vou escrever isso aqui como 3 ao quadrado. Como aqui é a base 9 e tem um expoente nessa base 9 que é o 2, eu vou colocar um parêntese aqui para separar, beleza? Então, vai ficar 2 elevado a x mais 3 sobre 5, certo? É aquele caso que a gente acabou de fazer, 2 elevado a 2 elevado a 3. Então, aqui você tem 9 elevado a 2 elevado a x mais 3 sobre 5, beleza? Que é um expoente desse outro expoente aqui, vamos dizer assim, certo? Igual a 3. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Como você tem um parêntese, você já sabe, você tem uma potência de potência. Separada por um parêntese aqui, você já sabe que você deve fazer o quê? Conserva a base e multiplica os expoentes, ou seja, 2 vezes 2 elevado a x mais 3 sobre 5. Isso é igual a 3 elevado a 1. Tranquilo? Ok? Aqui você pode até dizer, professor, eu tenho um produto de duas potências, vou conservar a base e somar os expoentes. Pode, mas nem precisa. Primeira coisa que a gente vai fazer logo aqui de cara, ó, bases iguais. O que eu posso fazer? Eu posso desprezar minhas bases, porque uma vez que as bases são iguais, agora eu preciso que os expoentes sejam iguais, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2 elevado a x mais 3, tudo isso dividido por 5, é igual a 1. Tranquilo? Veja que você tem um 2 aqui multiplicando. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois membros da minha equação por 2. Então, vou dividir tudo isso aqui por 2 e vou dividir tudo isso aqui por 2. Logo, o que vai sobrar para mim aqui? Vai sobrar só isso aqui, né? Porque eu vou cortar esse 2 com esse 2. Então, vai sobrar 2 elevado a x mais 3, tudo isso sobre 5, igual a 1 sobre 2. E aí, novamente, a gente cai aqui numa... Deixa eu dar uma arrumada aqui, né? Porque ficou meio estranho esse 5 aqui. Vamos dar uma arrumada nele. Fica melhor de você enxergar. Aqui, novamente, nós temos uma equação exponencial, ou seja, uma equação, e agora nós temos outra equação. Então, como é que nós vamos fazer? Mesma coisa, eu vou igualar as minhas bases. E aí, aqui você vai lembrar o seguinte, ó. Lembra que existe uma propriedade na potência que diz assim, quando você tem a elevado a menos n, ou seja, quando você tem uma potência com expoente negativo, o que isso identifica? Que é o inverso da base. Ou seja, a elevado a menos n
é 1 sobre a elevado a n. O que eu quero dizer com isso? Tá vendo aqui que você tem 1 sobre 2? É como se, na verdade, a gente tivesse a seguinte situação aqui. 1 sobre 2 elevado a 1. Compare isso aqui com isso aqui. Ó. É como se eu tivesse 1 sobre 2 elevado a 1. Logo, se eu quero voltar para cá, é só eu inverter isso aqui e trocar o sinal do expoente. Então, ao invés de colocar 2 elevado a 1, eu vou escrever como 2 elevado a menos 1. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar assim. 2 elevado a x mais 3 sobre 5 igual a 2 elevado a menos 1. E aí, novamente, ó, bases iguais, o que eu posso fazer? Desprezo as minhas bases e fico só com os meus expoentes. X sobre 3, x mais 3, perdão, sobre 5, igual a menos 1. Certo? E agora? Agora eu posso pegar esse 5, fazer aqui produto dos meios e dos extremos, ou se preferir, multiplicar os dois membros por 5, né? Muitos falam pegar esse 5 e passar multiplicando. Dá no mesmo. Então, eu vou ter x mais 3 igual a menos 5. Tranquilo? Somando 3 aos dois lados, eu vou ter x, ou subtraindo 3 melhor aos dois lados, eu vou ter x é igual a menos 5, menos 3. Logo, o nosso x, ele vale menos 8. Ok? Tranquilidade? E aí você pode fazer, se você desejar, óbvio, você pode fazer um teste. Você pode fazer aqui a sua prova real, né? Vamos fazer essa prova real aqui só para a gente ter uma noção do que pode acontecer aqui, ó. Vamos fazer uma prova real aqui só para a gente ter uma ideia de como funcionaria essa prova real. Claro que o ideal é que você não fique fazendo sempre, porque às vezes cálculos muito grandes você vai perder tempo, mas a gente poderia fazer aqui, ó, uma prova real. Então, eu vou colocar o menos 8 aqui. Então, vai ficar 9 ao quadrado elevado a menos 8 mais 3, tudo isso dividido por 5. Lembrando que o resultado tem que dar 3, né? Vamos ver. Então, eu vou ter 9 elevado ao quadrado elevado a quanto? Aqui vai dar menos 5 dividido por 5, ou seja, vai dar menos 1. Lembrando que 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1, a gente acabou de fazer aqui, ó. 2 elevado a menos 1 é meio. Então, eu vou ter aqui, ó, 9 elevado a meio. E aí você vai lembrar daquela propriedade de potência quando você tem um expoente na forma de fração. Lembra disso? Ele vira uma raiz, né? Quando você tem lá, por exemplo, ó, a raiz quadrada, ou a raiz, vou botar uma raiz qualquer, né? A raiz enésima de A elevado a M. Isso aqui vira uma potência, né? Ou seja, isso é A, o expoente é uma fração, o da sombra vem para o Sol, o do Sol vem para a sombra. Ou seja, A elevado a M, raiz enésima, é A elevado a M sobre N. Se você comparar isso aqui com isso aqui, o que você teria? O 9 é o A, o 1 é o expoente aqui, que você não precisa colocar se você não quiser, e o N é o índice da raiz. Então, isso aqui é uma raiz quadrada, né? Ou seja, isso é a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3, batendo exatamente com o que está aqui, ó. Tranquilo? Lembrando que essa prova real você não precisa tirar, mas era só para a gente fazer realmente um teste. Beleza? Se gostou, já sabe, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para fortalecer o nosso canal. Valeu, gente. Até mais.